Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz aos irmãos aqui na gravação, aos irmãos aqui presentes, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E esse é o tema, né? Está um pouco extenso aqui, o texto, o tema, mas é para a gente entender bem esse assunto. O espírito de Gaio, Diótrefes, Demétrio, Filemon e Timóteo na igreja. Mas eu fiz questão aqui de destacar esse moço aqui, ó, Diótrefes. Fiz questão de dar um destaque para ele aí. Vamos falar sobre esse assunto e conhecer esses camaradas. Queridos, existem personagens na Bíblia que a gente não atenta muito, né? Principalmente quando a gente fazia parte da tradição religiosa, evangélica. Porque dentro do sistema religioso tradicional, a gente ouve falar muito de quem? Elias, né? Moisés, João Batista, Jesus de Nazaré, né? Esses personagens mais populares, né? Então, existem também na Bíblia alguns personagens que não são tão falados, né? Como esse Diótrefes, né? Demétrio. Os outros dois até que não. Filemon e Timóteo é bem conhecido. E Gaio também, que não é tão falado. Mas a gente vai aprender algumas questões aqui acerca desses personagens e comparar hoje, né, com o modelo da igreja, né, o sistema religioso. Vamos nessa. Terceira carta de João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 1. Diz assim: o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. O ancião aqui, ele se refere à sua pessoa, o apóstolo João, tá? Então João escreve ao amado Gaio, tá bom? Ele escreve a Gaio já dizendo que o amava em verdade, né? A quem eu amo em verdade. E aí o João vai continuar falando. 2. Amado, desejo, ele se referindo a Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha que interessante, né? Esse deve ser um desejo recíproco da igreja, dos irmãos. O que eu desejo para você, você também deve desejar para mim. Nós precisamos desejar uns aos outros coisas boas. Afinal de contas, nós estamos falando do nosso Pai espiritual e estamos nos posicionando como filhos na fé. Então eu não quero mal para o meu irmão. O mesmo João disse que o nosso amor não seja como o amor de Caim, que matou o seu irmão, né? Que não era, na verdade não era amor. Então João disse: olha, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Eu desejo que você prospere, eu desejo que você alcance os seus objetivos. Eu desejo também que você tenha saúde, isso é importante. Ô irmão Elcio, eu desejar algo para alguém, vai somar alguma coisa na vida dessa pessoa? A tradição, né, o secular chama de energia positiva,
Queridos, eu prefiro você me desejando coisas boas do que você me desejando coisas ruins. É claro que quando eu desejo algo bom para você, e você sabe disso, você vai ter uma energia positiva, você vai se sentir confortável. Quem é que não gosta de saber que você é amado por alguém, que alguém deseja o bem para a tua vida? Isso faz bem a você, isso traz paz para você. Diferente de você sair da sua casa e saber que tem um vizinho ali que arma cilada contra você, que calunia você, que difama você. A não ser se você fizer por merecer, mas se você não fizer por onde, é chato você sair em um lugar e saber que tem alguém que fica te apontando, desejando o teu mal, te invejando. E é por isso que a tradição religiosa trabalha com esses cultos de libertação, esse espírito de inveja, essa pessoa que tenta puxar o teu tapete. Vamos orar para Deus quebrar isso. Não, Deus não vai quebrar isso. O doente é a pessoa, que precisa de saúde é a pessoa. E Provérbio diz que a inveja apodrece os ossos. Apodrece os ossos do invejoso e não daquele que é invejado. Se a pessoa tem inveja da minha pessoa, em mim não vai acontecer nada. Agora essa pessoa precisa se tratar. A inveja apodrece os ossos dele ou dela, que tem inveja de você, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios. Mas mesmo você não sendo atingido diretamente, não é bom saber que alguém torce contra você. Não é bom saber que alguém deseja o teu mal. Então o apóstolo João já se direcionava a Gaio dizendo: eu te amo de verdade, em verdade. Eu quero que você vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O mais importante aqui, não basta eu desejar que você vá bem em todas as coisas. Não basta eu desejar que você tenha saúde. O que eu mais desejo, e o que você também deve desejar, é que você esteja bem na sua alma, que a sua alma esteja curada, que a sua mente esteja transformada pelo poder de Deus. Porque uma vez que a tua alma ela está saudável, uma vez que a tua alma ela está salva, uma vez que a tua alma aqui são as tuas emoções, o teu psique, o teu entendimento, a tua mente curada. Uma vez que a tua mente está boa, você naturalmente vai ter saúde e você vai bem em todas as problemas nos relacionamentos, no casamento. Vem de onde? De uma alma confusa, de uma briga que não começa aqui em casa, começa aqui. Problema na saúde que aflora no corpo físico, primeiro atinge a tua mente, as preocupações. Claro que ela, na carne ela vai se desenvolver naturalmente, mas quando você coloca a tua mente naquilo ali, parece que a doença piora. A pessoa está lá com enxaqueca, com a dorzinha de cabeça, não dormiu direito. Se a alma dela está curada, se a alma dela está bem, ela não está nem aí. Vou tomar um medicamento, vou tomar um chá, vou descansar um pouco. Eu posso até ir no médico, mas ela está tranquila. Mas quando a alma não está bem, rapaz, será que é um caroço? Será que é um câncer? Será que eu vou ter um AVC? Por quê? Porque a alma dela está enferma. Então o João disse: olha, eu quero que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A tua alma está bem, a tua alma deve estar curada. Para quê? Para você enfrentar os obstáculos, as barreiras da vida. Então isso tudo é João se referindo a esse moço chamado Gaio. Versículo 3, olha aí, olha que coisa linda. Aí começa agora João relatar
relatando os feitos deste anjo revestido de carne. Como esse homem tinha uma alma curada, ele curava as pessoas. Quando alguém que tem a mente contaminada, quando alguém tem a mente corrompida se aproxima de você, o que ela vai trazer para você? Contaminação, corrupção. É aquele ditado que nós conhecemos secular: quem se mistura com porcos, farelo come. Tem outro ditado que algumas pessoas dizem que está na Bíblia, né? Me diga com quem andas que eu direis quem tu eres. Quem tu és. Né? Me indica com quem andas que eu direis quem tu és. Isso está na Bíblia? Não. Mas tem algo parecido na Bíblia que confirma isso? Sim. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Então não está na Bíblia dessa forma, mas tem sentido bíblico. Com quem você anda, como disse também Davi no Salmo 1, né? Não vos assentei na roda dos escarnecedores. Não fique ali detido, preso no caminho dos pecadores. Antes, tenha prazer na lei de Deus, na sua lei, na sua palavra. Naquele contexto, disse Davi: medita nela de dia e de noite, porque você meditando nela, você vai ter cura na tua alma. Você vai ter saúde nos teus ossos. Você vai prosperar em todas as coisas. E aí, esse homem, né? Ele, por ter esses atributos, por ter essa saúde, por ter essa cura na alma, aí João disse assim: porque muito me alegrei quando os irmãos, isso é interessante, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como andas aonde? Isso aqui é bem interessante, porque João disse que os irmãos foram a ele, ter com ele, e testificaram daquilo que Gaio fazia. Tem um provérbio que o sábio Salomão disse também, que outros lábios te louvem e não os seus. Não é para você se vangloriar. Não, porque eu sou cara, porque eu consigo, porque eu arrebento, porque eu faço. Não. Deixa outras pessoas te elogiarem. Deixa os outros olharem para você, sabe? E falarem bem de você. Por quê? Para não soar como arrogância, prepotência. Eu faço porque eu. Paulo disse: vivo não, mas Cristo vive em mim. João disse que eu diminua e que ele cresça. Disse Paulo: já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O eu não tem valia alguma. O eu não importa. É ele, porque dele, por ele, para ele são todas. Tem que ser ele na minha vida, a glória dele. E a glória dele estava sobre a vida de Gaio. E João reconhecia isso, e Gaio não saía tocando trombeta, dizendo que eu sou profeta, eu sou de Deus, porque tem gente que tem essa necessidade. Tem pastor, líder religioso, que se um membro não disser assim: homem de Deus, mulher de Deus, eles não se aquietam não se contentam não, tem que chamar ele de profeta, tem que chamar ele de pastor. A irmã brincou aqui dizendo: você é pastor, mas olha se isso não muda nada no meu ser, se você me chama de Elcio, se você me chama de irmão, se você me chama de amigo, de pastor, não muda nada, porque eu sou curado aqui. Eu não vivo na vaidade dos títulos, eu não vivo preso a cargo, eu não vivo preso a um sistema legalista, mas os líderes religiosos vivem. Tem pastor que, se você der bom dia, ou paz do Senhor, graça e paz, e não chamar ele de pastor, ele nem te responde. Eu conheço alguns. Aí quando eu digo assim, quando eu passo, eu digo: a paz, querido. Aí vai dizer: a paz, graça e paz, irmão, a paz. Agora quando eu falo assim: ô pastor, graça e paz, aleluia, graça e paz,
Eles têm a necessidade, eles são carentes. Precisa alguém estar exaltando, homem de Deus. E quer ver coisa é você entrar e encontrar um, né, dentro de um supermercado, de uma padaria. Você, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Agora, Pai do Senhor, pastor. Oh, Pai do Senhor, minha ovelha. Parece até um locutor. Então não era Gaio que eu sou o cara, eu ando na verdade. Gaio não. Gaio tinha paz na alma, a alma dele estava sarada, salva. Aí João diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificando. A igreja reconhecia o dom que havia em Gaio. Dentro do contexto bíblico, era a igreja que reconhecia o apóstolo, era a igreja que reconhecia o obreiro, era a igreja que reconhecia lá os diáconos, né? Quando foram separados. Dentro do contexto bíblico, era a igreja que reconhecia o dom que estava sobre Timóteo. Agora, dentro do contexto religioso, é o pastor que consagra, é o pastor que escolhe. O critério não tem aprovação da igreja, o critério são deles. Às vezes colocam uma pessoa para cuidar de vidas que não tem paciência de ouvir ninguém, de conversar com ninguém, e os irmãos não gostam daquela pessoa como líder, mas o pastor presidente disse: é esse aqui, afinal de contas, ele é meu filho, é meu cunhado, é meu genro, é meu parente, e quando eu partir é ele que vai ficar no meu lugar. Mas a igreja não quer, a igreja não reconhece. Gaio não. Os irmãos, a igreja vieram e testificaram da tua verdade, da verdade que havia em Gaio. Como andas na verdade? Agora, se esse homem andasse na mentira, a igreja ia testificar para João? Os irmãos iriam testificar da verdade? Não. João, é o mentiroso aí, ó. João, você está dizendo que ama isso aí, mas esse aí é o enganador. Mas João confiava, e a igreja também depositava e testificava confiança de que de Gaio ele andava na verdade. 1:4. Não tenho o maior prazer, disse João, eu não tenho o maior prazer do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmão Elson, Gaio era filho de João? Não. Lembrando no versículo 1 que João, ele já era um ancião. Ancião geralmente eram pessoas mais velhas. Ancião não era um cargo, não era um título, era uma pessoa idônea, preparada, era um paizão, né? Principalmente se tratando daquele sistema religioso patriarcal. Então João, como ancião, ele tinha esse jovem Gaio, por certo, como filho ali de caminhada. É como Paulo também se referia a Timóteo, meu filho na fé. Não era que Paulo se vangloriava. Agora hoje é diferente. Hoje quando um obreiro, um membro diz assim: eu sou filho do pastor fulano de tal na fé, aquele camarada ali, ele pensa que ele é escravo. Não, irmão. É uma questão de carinho, de cuidado. É como se eu cuidasse de alguém, um jovem, um adolescente, e dissesse assim: meu filho. Eu tenho, por exemplo, uns alunos lá que treinam comigo. São crianças de 10, 12 anos. Então eu considero como se fossem meus filhos. Termina a aula, alguns já de 14 anos, eu ligo pro pai: terminou, tá indo para casa. A mãe me liga: fulano saiu agora. Eu me preocupo: terminou o treino, vai todo mundo para sua casa, não quero ninguém aqui na rua. Se eu ver dando palavrão, que negócio é esse? Eu trato como filho. Eu sou pai, eu quero também que minha filha seja tratada também dessa forma. Então era esta forma de João se expressar, né? Não tenho maior prazer do que este, o de ouvir que os meus filhos andam aonde? Na verdade. Então João se alegrava por saber que Gaio andava na verdade.
É claro que eu me alegro por saber que os irmãos que ouvem a palavra da graça continuam firmes, vivendo a verdade de Deus. É nesse sentido, de cuidado mesmo, não tem nada de espiritual aqui, de religioso. Versículo 9, pulei alguns versículos agora. Versículo 9. Então observe que João está elogiando Gaio, falando que a igreja reconhecia a verdade que havia em Gaio. Agora quando chega no versículo 9, aí aparece aqui um outro personagem, Diótrefes. Olha o nome do trem, Diótrefes. Aí João diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles na igreja a primazia, não nos recebe. Olha que coisa. João está elogiando Gaio, por Gaio dar testemunho da verdade. João está elogiando Gaio, por Gaio estar bem na alma. João está elogiando Gaio pela igreja reconhecer o cuidado, o amor e a caminhada de Gaio. De repente João diz assim: olha, eu escrevi algumas coisas também para a igreja, mas tem um indivíduo aí que, diferente de Gaio, Diótrefes, diferente de Gaio que não quer reconhecimento, diferente de Gaio que não fica batendo no peito e dizendo que eu sou profeta, que eu sou pregador, ele quer ter entre eles a primazia. Existe aí no meio de vocês, dizendo João, um soberbo, um carnal prepotente. E por certo, ele tinha uma função ou uma importância dentro daquela comunidade, porque ele tinha poder a ponto de não receber aquilo que João escrevia. Então ele era influente. Ele não era alguém desprezível, ele era alguém que se utilizava não do dom da graça de Deus, mas ele se utilizava de uma prepotência, de uma arrogância tamanha, que ele tinha autoridade lá dentro. João disse: olha, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Agora vamos parafrasear. Aí eu estou pregando alguma coisa para a igreja, aqui os irmãos que se reúnem aqui. Eu estou falando também para uma igreja, para um povo de Deus que nos ouve através da plataforma. Aí um pastor, um líder que gosta de ter na igreja a primazia, ele ouve isso aqui, o irmão falando da Bíblia, falando esse assunto. Esse aqui não. Esse aqui a gente não recebe. Eu fui de uma igreja que eu soube, né, que alguns irmãos foram lá e contaram o que eu prego. Aí os meus antigos pastores disseram: eu não aceito isso, nós não recebemos isso. Por que eles não aceitam? Porque o espírito dele, vocês viram o tema, né? O espírito deles é o espírito desse homem aqui, ó, Diótrefes. E esse é o tema, né? O espírito de Gaio, Diótrefes, Filemão e Timóteo na igreja. Pô, irmão Elcio, por que espírito? Mas não eram pessoas? Mas você precisa entender que o mesmo João, na primeira carta, no capítulo 4, João diz assim, ó: amados, não creais a todo espírito, porque nem todo espírito procede de Deus. Aí João continua falando: porque surgiram falsos profetas.
Então, quando João se refere a espíritos, João está se referindo a pessoas, a um espírito mau. Não é que um espírito estranho, um espírito das trevas entrou nele, é o espírito dele que é ruim, é um espírito mau, ele tem um gênio mau. Lembra do que Paulo, falando acerca dos dons na carta aos Coríntios, Paulo disse que o espírito do profeta é sujeito ao... O espírito, a tua natureza precisa ter controle sobre o que você faz, sobre as tuas ações. Eu vou profetizar aqui. Paulo disse: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu vou profetizar aqui. Deus manda te dizer, eita glória. E aí começa a inventar coisa. Cadê o controle do profeta? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu vou falar até onde Papai do Céu permitir. Eu vou pregar, eu vou ensinar até onde Papai do Céu me dá conhecimento. O espírito do pregador é sujeito ao pregador. Se eu inventar alguma coisa aqui fora da palavra, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a minha carne, tem a ver com a primazia que eu quero, o reconhecimento que eu quero, tem a ver com o meu ego, com o meu eu. Aí Diótrefes, é espírito de Diótrefes. Não é o espírito de Deus agindo no teu espírito, é o espírito do homem sobressaindo. Paulo diz que aquele que se uniu ao Senhor se tornou o mesmo espírito, não pode ser outro espírito, é o mesmo. Mas tem o falso profeta, o obreiro fraudulento, que Paulo chamava também de ministros de Satanás, ou seja, adjetivo ali de um adversário. E esse aqui era um Satanás. Esse aqui era um Satanás na igreja. Aqui o Satanás aqui. Olha o diabo aí, ó. Olha o diabo aí na igreja. Olha o diabo na igreja, com poder ainda. O diabo com poder na igreja. Não tem nada a ver com ser espiritual. Era um homem, era um espírito ruim. Eu escrevi alguma coisa à igreja, mas tinha que passar pela aprovação do pastor Diótrefes, o bispo, o apóstolo. Irmão, é a palavra de Deus. Não, mas aqui nós não aceitamos isso. Mas a igreja é de quem? A igreja é de Jesus, mas eu aqui estou no comando. Eu que governo a igreja. Pois é. Vocês que vivem, você irmão da tradição religiosa, que vive governado por pastores, por líderes, vocês não ouvem a palavra de Deus, porque o que Deus escreve através dos seus enviados para a igreja, tem um espírito lá impedindo vocês de alcançarem o conhecimento. O que Deus mandou pela palavra através dos seus apóstolos, o que Deus determinou para a igreja, o que Deus falou por Cristo para a igreja, tem alguém lá dentro da igreja fechando a porta para a palavra não entrar. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta aí. Agora olha o contexto. Aí o pastor diz assim: aí Diótrefes, o espírito enganador com a Bíblia na mão, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Ei, você aí prostituta, você drogado, o Senhor está batendo na porta do teu coração. Abre a porta do teu coração para Jesus fazer morada. Nada disso. O Senhor batendo na porta lá, e o anjo da igreja, o líder Diótrefes, não deixava a palavra entrar. Por quê? Porque o anjo da igreja, o pastorzão, ele quer ter o quê? Primazia, irmão. Mas na igreja dele tem o nome: Jesus é o Senhor, Jesus é a Machia. E você pode ter o nome que quiser, só uma placa. Jesus ali não entra. Jesus ali não fala. Jesus está batendo para entrar a palavra por alguém, por intermédio de alguém. Mas aí Diótrefes não deixa alguém entrar com aquilo que foi designado para a igreja. Por quê? Porque se aquilo que Jesus mandou para a igreja entrar nesses templos aí fora, o pastor, o bispo, o padre, o guru, o ancião, ele perde o quê? A primazia, irmão.
Os irmãos não vão mais ficar bajulando ele. Os irmãos não vão ter medo dele. Eu tenho que ir para o culto todo, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Eu tenho que estar no templo. Por quê? Porque você vai buscar a presença de Deus? Não. É porque o pastor, ele disse que eu tenho que ir. Eu tenho que estar na igreja, no templo. Por quê? Porque você ama Jesus e vai adorar Jesus? Não, irmão. É porque o pastor me deu uma responsabilidade. Eu fui de um lugar que quando os pastores começaram a perceber que os irmãos estavam caindo fora, sabe o que ele fazia? Do nada. Estava orando essa noite, Deus me deu aí uma direção para a gente consagrar aqui 12 auxiliares de não sei das quantas. 12 aspirantes ao diaconato. O povo não entendia nada. Aí do nada sai acatando. Quem é que influencia quem aqui? Você. Ô, irmão de Elcio também, vem cá. Chamou uma cacetada lá na frente. Vocês são aspirante. Uma vez eu fui consagrado. Olha, uma vez eu fui consagrado aspirante. Aspirante? Eu já trabalhei na construção civil. Eu já trabalhei de segurança. Você ser classificado na empresa, receber uma promoção é uma coisa, mas na igreja você ser consagrado, separado, aspirante. Aí quando os irmãos saíam, tudo aspirado. O irmão Elcio, o que é aspirante? Aí eu lembrei de um jovem que trabalhava na construção civil. E o coitado veio do interior, né? Aí o patrão, esperto, né? Pagando pouco. Aí ele era, como é que trabalha na construção civil? Ele era ajudante chamado ajudante comum na obra. Aí o coitado veio do interior, não tinha, trabalhava igual um condenado e tal. Aí depois ele veio todo alegre. O meu patrão vai assinar minha carteira, vai me classificar. Aí eu até fiquei feliz, né? Ele era ajudante comum. Você vai ser o quê? Agora você é servente. É sério? O patrão agora te classificou como servente. Você vai ser aspirante na igreja. Era para as pessoas ficarem treinando com os diáconos para futuramente se tornar diácono. Procura um desses que esses pastores separaram lá. Não tem mais nenhum fazendo isso na igreja. Por quê? Porque não tem nada a ver com Deus. É o homem querendo ter o poder, o governo. Eu faço, eu manipulo. Quer um irmão que dizima mais alto aqui. Aquele ali pronto, vamos chamar logo ele para prender o dízimo dele ou dela. Vamos consagrar logo aqui. Aí o irmão ele tem um outro dom, ele tem uma outra vocação. O negócio dele é empreendimento. Ele pode até dentro do sistema religioso dar um suporte financeiramente na obra de amor, na obra social. Mas não, o pastor estraga o abençoado, pegando ele, enfinhando aqui na frente e dizendo: agora você é do altar. O coitado não sabe para onde vai. Eu já vi muito isso. Aí o irmão que era generoso, se preocupava com o próximo, com os irmãos da igreja, aí perde aquele sentimento de prazer, aquele sentimento, né, de amor, de ajuda. Aí se torna um outro pastor, soberbo, pidão, mandão. É o que está lá em Mateus 23. Ele começa a colocar jugo pesado que ele mesmo não move. Aí eu vou aqui ficar pregando: irmão, você tem que amar o teu próximo. Você vê o necessitado, você ajuda. Aí eu falando isso, aí eu vou passar por situações onde alguém vai chegar na minha casa, na minha porta: o senhor pode me dar uma força aí? Não, porque agora eu sou pastor, mas eu estou ensinando o irmão Derivaldo a fazer. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Não recebe aquilo que João tinha escrito. Está assim hoje dentro das igrejas. Aquilo que é de Cristo para ser falado, eles não recebem, porque eles gostam de ter a primazia e eles falam o que eles querem falar. Aqui é o versículo 10, só que eu dividi em duas partes. Vamos lá. Pelo que, se eu for aí, era uma carta, então João estava dizendo: se eu for aí,
trarei à memória as obras que ele... O irmão Elcio, mas Diótrefes, ele fazia obra, né? Ele era um obreiro, irmão. Obra, trabalho, né? Mas que obra? O que você vê aí na televisão de obreiro, não é isso? É o obreiro da igreja tal, o obreiro da igreja Y, o pastor que está na obra lá no Ceará, o pastor que está na obra Mas que obra? Obra de quem? Às vezes eu passo no semáforo, tem uma aqui num bairro aqui em cima, aí tá lá aquela gaiola lá, né? Aí tá lá os irmãos, os obreiros, com jornal. Aí eu passo assim, chega a me dar aquela tristeza, os irmãos dando jornal. É melhor nem me dar. Porque se me der e eu tiver tempo, eu vou dizer: por que vocês não falam de Cristo? Vocês não estão fazendo a obra de Cristo. Você está fazendo a obra do teu líder. Mas eu não vou fazer isso para não ser antiético, né? A gente sabe que muitos fazem ali, mas não tem esclarecimento. Mas que obra é aquela que eles estão fazendo, gente? Não tem nada a ver com a obra de Cristo. É a obra da instituição religiosa. É exaltando os bispos dele, os ministérios, os templos. Não tem nada a ver com Deus. Você pega um jornal daquele, fala mais de Cristo do que de Jesus. Ou de Cristo. Fala mais do líder do que de Cristo. Fala mais do dono lá do que de Jesus. Porque não é obra de Deus. Não tem nada a ver. Ah, irmão, mas eles também cuidam de pessoas. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu não estou generalizando, não, tá? É claro, você sabe o que é justiça? Eu falei isso numa live essa semana. Você ser justo é você reconhecer no outro a capacidade que o outro tem de desenvolver. Você ser justo é você não abraçar porque você gosta, mas reprovar também quando alguém erra. Aí eu amo minha filha. Aí minha filha erra com alguém, porque é minha filha. Não foi minha filha não, foi o seu. Não. Minha filha teve uma discussão lá com o menino na escola. Nós marcamos, porque ela falou que tinha apanhado na escola de um menino que empurrava. Fomos para a escola. Cheguei lá e disse: olha, realmente o menino fez isso. Porém, ela fica brincando. Sua filha, vem cá. Se você não quer passar por isso, você não faça isso. Ah, mas foi. Temos que ser justos. Eu não tenho que abraçar. Não, você está certinho. Não. Ele errou. Mas não procure. Não faça. Mas tem gente que vê o erro na cara ali, ó. Mas porque é meu filho, porque é meu prefeito, meu presidente. Roubou, corrupto, seja um, seja outro, direita, esquerda, errou, acertou, bate palma, errou, cadeia. Pagar com negócio de gracinha, esconder podridão debaixo de tapete, rapaz. Pelo que se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz. Aí, ó, as obras dele: proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, olha as obras desse homem, proferindo contra João, né, e aqueles que seguiam a palavra, palavras maliciosas. Eu lembrei agora de um caso aqui, tem dois irmãos aqui que era de lá. Diz que tinha um pastor aí que pegava o nosso vídeo, colocava na igreja dele lá no telão os cortes, e dizendo que a gente é herege. Olha aí o que eles estão dizendo, ó. Eles estão dizendo que Deus habita neles. Como é que Deus vai habitar assim, sabe? Tudo vídeo cortado. Por que não colocou o contexto? Aí quando bateu de frente comigo, olhou olho no olho, aí ó, né? Então, que é isso, irmão? Então, eles proferindo contra nós palavras maliciosas, contra João e aqueles que o seguiam. E não contente com isto, continua o texto, ele não somente deixa de receber os irmãos. Quem eram os irmãos? Os irmãos que levavam aquilo que João escrevia. Não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe
de o fazerem e ainda da onde? Areia. O espírito de Diótrefes na igreja. Aí a palavra veio, alguém recebeu. Aí ele percebeu que tem um... Não é assim? Se ele perceber, você era de lá, você sabe disso. Se ele perceber que você tá falando uma linguagem diferente, aí ele já começa a investigar. Aprendeu isso aonde? Eu nunca preguei isso aqui? Não é isso? Ei, irmão Cunha. Vamos aqui pro altar, pro fogo. Aí o irmão tá lá. Por que o irmão não tá vindo pro fogo? Aquele irmão está diferente. Se aquele irmão está diferente, ele pode contaminar o nosso trabalho. Ele pode influenciar. Então é melhor tirar logo ele daqui antes que ele venha contaminar. Aí já começa as palavras, né? Aí já começa os versículos soltos, isolados. Não permaneceu no nosso meio porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, permaneciam. Mas a Bíblia diz que no meio das ovelhas tem os... Aí as ovelhinhas, bode. E aí tá lá o irmão ou a irmã ligado. Eu lembro que quando eu estava perto de sair com a minha esposa do sistema, eles começavam a dizer: quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. E aí você fica com medo, porque você não conhece a verdade, né? Aí se você discordasse de alguma coisa com seu líder, a palavra de Deus diz: não toqueis no meus ungido. E aí você fica ali. Aí dona Cristiane, minha esposa: Elcio, será que é a hora certa da gente sair? Aí os irmãos ficam: e se eu sair eu estiver em pecado? Aí você faz isso, já faz com medo. A pessoa adoece. Aí quando adoece, faz com medo. Rapaz, eu não concordo com o pastor, eu vou sair da igreja. Aí o pastor começa lá: saiu daqui, vai adoecer. Quando o irmão dá uma dor de dente lá, ele já diz: já sei, foi Jesus apertando, eu preciso voltar correndo para a casa do Senhor e pedir perdão ao pastor. Meu irmão, aí já virou escravo 2 vezes. Porque uma vez que você saiu, voltou, aí pede perdão para ele, porque você está com a consciência de que você errou. Agora você vai ser pisado 2 vezes mais. Aí, saiu, Deus mostrou que ele estava errado, veio me pedir perdão. Já era. Pode ter certeza que ali o pastor vai mandar no casamento, no trabalho, nas finanças, em tudo. Até a hora que ele vai dormir, é o pastor que vai mandar agora. É ou não é? Então eles preferem que você caia fora. Ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe. Você não pode receber, você não pode assistir essa mensagem desse irmão. Eu não chamo nem ele de irmão, ele é um herege. Quem mandou esse link aí? Você não pode abrir isso aí, isso é o capeta. Eles têm medo de ouvir a verdade, eles proíbem as pessoas de ter acesso à verdade. Irmão Elcio, e se os irmãos aqui começarem a assistir aí o pastor A, pastor B, você não fica com medo não? Eu com medo? Meu irmão, a palavra não é minha. O Espírito que convence é de Deus. Eu não sou dono de ninguém. Eu vou ter medo? Você fala assim: eu quero ver se sua esposa começasse a assistir mala cheia. Por mim ela assiste mala cheia, mala vazia, mala sem alça. Ela não vai dar lugar a isso, da ibope, porque o Espírito que me curou, curou ela também. O Espírito que me restaurou, restaurou vocês. Então eu não tenho que ficar colocando cabresto. Não, irmão, você não pode assistir aquele pregador que fala isso e aquilo. Você não pode assistir aquele outro que fala. Você assiste o que você quiser, você é livre. Meu irmão, uma vez liberto, uma vez transformado, já era. Foi Deus que fez, não foi o homem. Cadê minha água? Minha taça ungida. Comprei aí no caminho do interior aí, Quero ver cair e quebrar agora. Quebra! Meu vidro caiu aqui, quebrou. Vai, quebra agora. Então ele não somente deixa de receber os irmãos, mas quer também, mas os que querem receber, ele proíbe
de o fazerem, e ainda os exclui da igreja. Olha a moral que ele tinha de colocar as pessoas para fora da igreja. Lembra do que aconteceu lá em João, capítulo 9? Um jovem é curado da sua cegueira. Aí os judeus questionam: quem te curou? Ele disse: foi Jesus. Não, mas ele não cura ninguém não. Aí vai perguntar aos pais: esse menino é seu filho? É. Nasceu cego? Nasceu. Tá vendo agora? Tá. E quem curou ele? Aí os pais, está lá o texto, com medo de serem expulsos da sinagoga, os pais disseram: pergunta a ele, ele é de maior, ele responde por si mesmo. Por quê? Porque Diótrefes, o espírito de Diótrefes, estava lá mandando na igreja. Se vocês disserem que Jesus curou seu filho, vocês perdem o cargo. Tá avisado, viu, Luiz e Vera? Viu? Se vocês disserem que tem outro pregador que prega melhor do que o irmão Elcio, vocês não entram mais aqui. Se vocês me disserem que ao invés de assistir o irmão Elcio, você está assistindo o irmão Geraldo, o irmão André, eu vou proibir você de... É assim que eles fazem, irmão. Nós não somos presos a isso, irmão. Você é livre, você assiste o que você quiser. Tudo é lícito, nem tudo convém. Você que sabe o que tem que ser feito. Então aquele homem lá, aqueles judeus, ameaçaram, naturalmente, de expulsar os pais daquele jovem que tinha sido curado, se ele dissesse que Jesus tinha curado. Então aqui, quem estava querendo receber a palavra, Diótrefes também proibia e excluía da igreja. É por isso que esses pastores ficam dizendo aí que salvação se perde, porque a salvação dele é fundamentada no tempo de congregação. Se você errar para eles, eles te colocam para fora da igreja. Aí eles dizem: ih, perdeu a salvação, saiu da igreja. É isso que ele diz. Não é isso? 3:12. Agora aqui é 3 João, né? Não, é 1 João ainda, gente, tá? Eu errei aqui. É 1 João. Isso aqui ficou errado. Porque eu tava apagando uma outra mensagem e não mudei eu não mudei a referência, tá? Era uma mensagem antiga aqui que eu estava apagando e colocando o texto. Mas aqui o versículo aqui não é 3 João não, 3:12 não. É 3 João 1:12, tá? E não tem o capítulo 3 não. Aí ele fala agora de Demétrio. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é o quê? Verdadeiro, tá bom? Então é 1 João, só corrigindo aqui, é primeira carta de João, é 3ª carta, João. Só tem um capítulo, tá? Capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 12, tá bom, gente? É 3ª carta, tem 3 cartas ali. 3ª carta, capítulo é o 1, não é o capítulo 3. Capítulo 1, versículo 12. Confundi agora igual o Dilma Rousseff, as matemáticas. De Demétrio, porém, todos até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, observe que ele elogia Gaio, ele descasca Diótrefes, e ele também lembra de Demétrio. E isso tudo estava onde, irmão? No mundo? No carnaval? Na seita? Dentro da igreja. Viu aí? Dentro das chamadas igreja. Então, essa ideia que eles dizem assim: venha para a igreja de Deus para você ter uma nova vida. Meu irmão, quem é ruim em qualquer lugar. Quem é miserável, quem é perverso, ele é perverso em qualquer ambiente. Porque ele não é perverso aqui. Ele é perverso, ele é ruim, ó, aqui, ó. É a natureza dele. Não venha para a igreja, porque na casa de Deus você vai ser transformado. Olha em que Diótrefes foi transformado. Deus não vai transformar, Deus nunca transformou bodes em ovelha. Jesus educou as ovelhas que viviam como bodes
a viver como ovelhas. Entenderam? Bode é bode dentro do contexto bíblico de raiz. Ele não muda, é a natureza dele. O porco é porco. Por isso que Jesus disse: não dê pérola a Diótrefes. Não dê pérola a esses bispos, a esses líderes religiosos. São porcos. Não dê as coisas santas aos cães. São cães gulosos. Isaías capítulo 56, versículo 11. São cães gulosos. Você não pode dar pérola a esses cães. Não dá pérola aos porcos e não dá as coisas santas a esses cães. Mas está na igreja, é pastor, é bispo, ele tem 40 igrejas, ele tem 40 empresas. É uma empresa só, né? Mas tem várias ramificações, sedes, etc, né? Então eles estavam lá. Então João faz questão de exaltar Gaio, faz questão de exaltar Demétrio, o irmão Demétrio, né, que também andava na verdade, mas ele fez questão de tirar a máscara de Diótrefes. Agora, olha o espírito de Demétrio. De Demétrio, porém, qual era o espírito de Demétrio? Ele andava no mesmo espírito. Qual é o espírito de Demétrio? De Demétrio, porém, todos, não tinha um que chegasse assim e dissesse: não. Todos, e até a própria verdade, dão testemunho. E nós também damos testemunho. Agora, interessante que João parece que separa aqui, né? Eu gosto de ir nos mínimos detalhes. Está acabando. Todos, aí João diz: e até a própria verdade. O que era a verdade? A verdade eram as escrituras que eles tinham. E o que seriam todos? Aqueles que andavam com eles. E o que seria nós? João e aqueles que seguiam com João, porque era uma carta, João não estava lá. Então o que João estava falando era o seguinte: não apenas a comunidade, todos vocês reconhecem e veem que ele anda na verdade, mas se alguém no meio de vocês dissesse que não, a própria verdade testifica dele. Então nós ficamos com a verdade. Ainda que alguém no meio de vocês caluniasse ele, quando nós olhamos para a verdade testifica dele. Porque talvez Demétrio estivesse manipulando a massa. Olha, eu vou sair a vereador, não vou fazer nada, mas vocês têm que votar em mim. Então talvez ele estivesse manipulando a massa. Não, mas ele não manipulava. Todos davam testemunho, a própria verdade dava testemunho. E João, conhecendo ele, João disse: e nós também damos testemunho que Demétrio, ele anda na verdade. Sabe o que é isso? Demétrio não era aquele crente. Demétrio não era aquele crente que o irmão Derivaldo, Demétrio Derivaldo, profético, glória. O irmão Demétrio não era aquele crente que o irmão Derivaldo dizia assim: esse homem é um homem justo, verdadeiro. Aí de repente o irmão Cunha, a irmã: não, verdadeiro não, ele comprou na minha mão, não me pagou. Aí já não era todos, já tinha alguém aqui, mas não, todos davam testemunho, a própria verdade dava testemunho. E João também dizia: nós também damos testemunho, e vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Pronto, ele tinha aprovação da igreja. Agora, será que nesse Demétrio havia soberba? Será que esse Demétrio queria a primazia? Não, irmão, porque quem quer isso não tem aprovação de Deus e nem da igreja. Tem aprovação do pastorzão, do líder. Paulo chegou na igreja de Corinto e disse assim: vocês são o selo do meu apostolado. Só basta eu ter a aprovação de vocês. Mas tem um povo lá que não quer conta com você. Não, eu não trabalho com aquele povo, eu não prego para aquele povo, eu ministro para vocês. Então a igreja reconhecia, a verdade testificava de Paulo.
Os irmãos, até o próprio Pedro, né, que outrora questionou alguma coisa por não entender, disse: não, irmão, Paulo, ele escreveu coisas onde há pontos difíceis de entender, que os incautos, os inconstantes, distorcem como todas as escrituras, mas nós sabemos que o que ele tem é de Deus. Então Pedro teve que se dobrar ao conhecimento que Paulo tinha recebido de Deus. E a igreja sabia que tinha coisa que Paulo falava, e Paulo se limitava em falar, porque Paulo disse assim: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que vocês são criancinhas, vocês são carnais. Então mesmo Paulo muitas vezes chamando aquela igreja de criança, de mimados, a igreja sabia que Paulo estava ali para edificar, que não havia em Paulo soberba. Porque quando Paulo disse assim: Senhor, tira de mim esse espinho, o Senhor disse: a minha graça te basta. Paulo disse: olha, ele não tirou por um propósito, por um motivo, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Toda vez que nós que estamos em graça, que conhecemos o evangelho da graça, que falamos da graça, nós que falamos, que pregamos, e vocês que escutam, todas as vezes, pode prestar atenção no que eu estou falando hoje, todas as vezes que vocês tentarem se exaltar em alguma situação, pode esperar, vai vir um espinho na carne, porque Deus não divide a glória dele. E o engraçado é que isso é em tudo, porque quando Deus nos cura, Ele nos cura de verdade. Então em tudo que você for fazer, você sempre vai estar grato a Deus, que é Deus que te capacita para fazer, que é Deus que te instrui para fazer, que é Deus que te orienta a fazer, que você só faz por causa da bênção dele na tua vida. Porque no dia que você bater no seu peito: eu faço porque eu estudei, eu faço porque eu trabalhei, mas você conhece a graça de Deus, aí de repente alguma coisa já começa a desandar. Por que isso? Soberba. Não, mas eu conheço o evangelho da graça. Você conhece o evangelho da graça, mas você, narizinho empinado, prepotente, arrogante, não vai, não anda. Vamos lá, vamos adiantar. Aí eu vou encerrar aqui, tem alguns versículos soltos aqui, que eu saí de João, agora estou em Filemão, tá? Filemão é o capítulo 1, versículo 7. Pois tive grande alegria e consolação no teu coração, no teu amor, porque por ti, irmão Filemão, os corações dos santos têm sido reanimados. Se você olhar o contexto que começa aqui no versículo 1, né, do capítulo 1, Paulo está escrevendo a Filemão, porque Paulo encontrou um escravo na prisão que tinha fugido de Filemão. Era um escravo de Filemão, né? E Paulo encontrou esse escravo na prisão, e Paulo ganhou para Cristo através do evangelho. E aí Paulo agora prepara esse escravo, instrui esse escravo, e ele diz: agora você vai voltar, e agora eu vou escrever para o meu amigo Filemão, e fala para Filemão para te receber, não, acho que é Onésimo, né? O escravo, né? Se não me engano é isso. Não mais como escravo, mas agora recebe como teu irmão. Agora, como assim? Se Onésimo era escravo de Filemão, porque naquele tempo era normal, né? Era escravo mesmo, tá? Era escravo serviçal. Não, talvez não como esses escravos que nós conhecemos a história dos africanos, tá? Mas era, porque a Bíblia fala muito de escravo, mas tinha escravo que era escravo de luxo. Era escravo de luxo, misericórdia. Era cuidadores ali dos filhos, né? Era tutores, chamados de tutores, cuidadores, até os filhos daqueles senhores alcançar uma maioridade, né, para serem de fato independentes. Então havia ali serviçais, por exemplo, a escrava Agar, que era escrava de Sara e Abraão, não é isso? Então ela era cuidadora da casa, daquelas coisas. Então Onésimo, ele era escravo de Filemão, só que ele deu no pé, fugiu. Não sei por qual motivo, Paulo encontrou com ele na prisão. Ele foi preso, e Paulo lá ministra o evangelho da graça para ele, converte aquele homem, né, na palavra, convence, transforma. E aí ele envia agora, depois da prisão, o escravo para se encontrar com seu senhor, Filemão. Por certo era um homem que tinha uma condição financeira, né?
Só que Paulo, ele manda essa carta dizendo: recebe ele não mais como escravo, mas como irmão, o irmão em Cristo. Mas agora, Filemon iria perder o serviço de Onésimo? Não. Onésimo ia deixar de servir a Filemon? Não. Paulo incentivou a Onésimo a não trabalhar mais para Filemon? Não. Porém, Filemon agora, ele vem transformar. Aí você lembra do que Paulo ensinava a Timóteo? Ensina aos escravos a serem submissos aos seus senhores, a não retrucarem, a não fugirem, a serem fiéis, como se eles estivessem fazendo para Deus. Agora imagine o escravo que fugiu, voltando agora. Sim, senhor Filemon, o que é que o senhor deseja? Eu quero isso aqui. Aí vai lá o escravo. Eu quero aquilo outro. Aí o Onésimo vai e faz. Aí Filemon, cheio de Deus, você acha que Filemon ia tratar ele com chicote? Não. O escravo ali seria bem-vindo, seria da própria família. E é por isso que Paulo diz: ó, meu filho, ou Filemon, meu amigo, eu sei que você é um homem de Deus, você tem reanimado os irmãos, os santos, você tem edificado os santos. Tá lá, a carta é linda, a carta de Filemon. Paulo só elogia, rasga elogio. Aí depois que Paulo faz um pedido: ó, eu estou mandando Onésimo de volta, recebe ele, não mais como escravo, mas como irmão. Cuida dele, como irmão na carne, como se fosse teu irmão mesmo. Coisa bonita, né, irmão? A palavra, quando transforma, ela transforma verdadeiramente. E por certo, houve paz naquela casa. Mas olha o espírito aqui de Filemon. Filemon, ele reanimava os corações dos santos. É você ver um irmão triste, abatido, e você tem uma palavra de ânimo. O irmão está lá desistindo da vida, está lá querendo jogar tudo para cima. Calma, irmão, vai dar certo. Ah, mas eu estou nessa luta já tem 2 anos, 3 anos. Calma, irmão, Deus é contigo, irmão, no tempo dele. E se não for dessa forma, vai ser de outra. E aí você começa a trazer alegria para o coração. Você reanima aquela pessoa. Não é isso? Filemon agia dessa forma. O espírito de Filemon era esse. Olha outra aqui e nós encerramos. Agora é Timóteo, tá? Falamos de Gaio, Diótrefes, Demétrio, Filemon, e agora eu encerro com Timóteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Ora, espero no Senhor. Muito, muito bom isso. Eu falo sempre para vocês, eu gosto dos detalhes. Espero no Senhor. Para de esperar no outro. Para de colocar a tua perspectiva no outro. Eu vou falar baixinho porque eu não sei se ela vai me ouvir, mas se ela assistir a mensagem ela pode ouvir. Eu estava no interior, eu tenho uma tia que estava dando um suor pelo governo local. Quando eu cheguei lá, ela disse: eu estou desempregada. Eu, desempregada? A senhora só faltava carregar esse homem nas costas? É, mas até agora não surgiu nada para mim não. Mas agora eu estou com uma proposta que vai surgir. Aí eu cá comigo. Sabe o que é isso? É esperar no homem. Não espere no homem, não espere em Deus, meu irmão. Espere em Deus, que Deus vai usar os homens, as pessoas. Mas a tua esperança tem que estar no Senhor. Está no Senhor, sempre no Senhor. Ah, eu vou para o médico, minha esperança está em Deus. Eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou trabalhar, eu vou pagar. Sim, mas a minha esperança não é em Deus. Porque se Deus não te der graça e saúde para você trabalhar, nem pagar você paga o que comprou. É ou não é? Eu já falei isso para os amados. Quantas vezes eu pensei em fechar isso aqui, esse espaço, por não termos condição de pagar. Não dava, a conta não batia. Chegava no final do mês, eu tinha metade do aluguel, ficava um cabeça quente. Cris dizia: Elcio, fecha esse negócio, chama os irmãos. Negócio, modo de falar, né, gente? Daqui a pouco está alguém assistindo. Tá vendo? O irmão Elcio disse que ali é um negócio.
o povo é demais. Força de expressão, que nem foi esse termo que ela usou. Ela disse, fecha o espaço e convida os irmãos para se reunir aqui em casa. Mas aí, como o irmão me deu um conselho, faça isso não. Uma coisa é você receber na sua casa seus amigos, 2 irmãos para tomar um café. E outra coisa é você abrir as portas e todo mundo entrar e vai usar o teu banheiro, como diz o Geraldo lá no Rio, vai comer o Danone da tua filha. Não vai dar certo. Vai tirar a privacidade de você, né, irmão? É verdade. Uma coisa é de fazer um churrasco, convidar alguns irmãos ou a igreja local para um dia, para um momento. E outra coisa é fazer um lugar fixo para receber os irmãos. É diferente. Aí a gente está aqui, vem alguém aí bêbado, drogado, mal vestido, de qualquer jeito a gente recebe, dá um cafezinho, Vera dá um copo de água gelada, tal, resolve. Mas em casa é diferente, né? Não é isso, irmão? Então quantas vezes eu pensei, gente, não vai dar, eu vou ter que fechar o espaço, porque não tem condição de manter. A cabeça doía final do mês. Mas eu sempre tive isso. Eu espero no Senhor. É o Senhor que tem o controle de tudo. Então as coisas foram se ajustando, se encaixando. Não está fácil, mas está dando para manter. E eu sempre nessa perseverança. Eu estava até falando outro dia que alguns irmãos que até ajudavam e se reuniam conosco saíram do nada. E aquilo me deixou de pé e mão quebrada, porque eram pessoas que se reuniam aqui e todo mês ajudavam com valor para o aluguel. Aí essas pessoas saíram, não sei porquê, e pararam naturalmente de ajudar. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas Deus começou, né, me dar clientes na academia. Eu vou, como minha avó dizia, descobrindo um santo para cobrir outro. A gente vai encaixando aqui, vai aqui, quita acolá, e está dando certo. E nós temos aí aqueles que nos auxiliam até hoje. Amém, irmão? Então é isso. Então é esperar no Senhor. É como diz Paulo. Ora, espero no Senhor Jesus. Aí ele vai continuar o raciocínio. Enviar-vos em breve Timóteo. Eu quero enviar Timóteo. Ele esperava no Senhor. Ô Timóteo, eu quero enviar você para uma missão. Lembra quando ele fez com Apolo? Está no texto de Corinto. Ele pediu a Apolo para Apolo cuidar de um povo. Sabe o que foi que Apolo disse? Apolo disse assim: quando houver um tempo oportuno. Aí Paulo disse: eu mandei Apolo, mas Apolo não quis ir. Nós não sabemos o motivo, mas se você for pegar um sermão, você pode usar ali aquela frase, quando houver um tempo oportuno, para mostrar o que o sistema faz. O sistema só faz, só fica, só cuida se pagar, porque são mercenários. Mas eu não estou dizendo que esse foi o motivo de Apolo, até porque Paulo disse que Apolo era um homem de fé, né? Então talvez não tenha sido isso. Mas enfim, Paulo pediu a Apolo para ir e Apolo disse que não ia. Aí Paulo aprendeu a não esperar em Apolo, a não esperar em Maria, a não esperar em Timóteo. Paulo aprendeu a confiar e esperar em quem? No Senhor, em Deus. Porque Paulo sabia que se o Senhor toca no coração de Apolo, Apolo ia. Se o Senhor toca no coração de Timóteo, Timóteo ia. Mas se Paulo pedisse, talvez não desse certo. Eu vou chegar para você: ô irmão, faça isso, vamos fazer isso, me ajude, vamos fazer isso aqui. Talvez você não queira, mas quando é algo que vem de Deus, que Deus tocou no teu coração, não tem jeito. É por isso que, parafraseando o que Paulo disse, Deus ama quem dá, quem faz com amor e não por necessidade, não porque alguém pediu ou mandou você fazer. Eu fico feliz quando eu vou fazer alguma coisa que nasce dentro de mim assim, eu quero fazer aquilo, e não porque alguém me mandou fazer. Se a patroa mandar eu limpar o fogão, pode ter certeza, não vai ficar 100%. Não, se ela mandar eu limpar o fogão, não vai ficar 100%. Agora, se eu acordar de manhã com aquele espírito de faxina, meu irmão, ela vai chegar e vai encontrar o fogão, ó. Porque eu quis fazer. Não é assim? Mas não, é assim sim. Quando você quer fazer, você vai. Não, geralmente é assim. Não estou dizendo aqui que eu dou essa faxina toda, mas quando eu quero fazer, eu faço.
Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Paulo queria ter informação da igreja. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Era isso que Paulo queria saber. E aí continua, 20. Vai acabar aqui em Timóteo, calma. 20. Porque nenhum outro... Olha lá. Irmão, vigia, domingo passado tu não estava aqui, estava desviado. Não teve culto. Já quer ir embora? Calma aí. Olha lá. Porque nenhum outro tem o de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Paulo disse: eu não tenho outro aqui em mente que sinceramente vai cuidar do bem-estar da igreja. Paulo era responsável. Paulo não ia sair e coloca essa pessoa aí para resolver aqui, não. Eu vou mandar você para cuidar lá daquela obra lá não sei aonde. É assim que os pastores fazem. Eles mandam o que eles querem. E o camarada vai lá, não gosta de ninguém, é impaciente. Eu falei para os irmãos: vamos abrir um espaço em Salvador para pregar graça. Eu falei: filho, presta atenção. Uma coisa é você pegar o microfone e dar uma mensagem. Outra coisa é você receber pessoas. Você vai ter muita... principalmente no início, você vai ter muita demanda. E aí, tá pronto? Tá vendo aí? Então não se empolgue. Pregar é fácil, a gente lê, estuda, Deus deu a graça, a gente prega. Uma outra coisa é você participar, é você receber ligação à noite. E às vezes eu recebo ligação muito tarde, não quero atender porque está muito tarde, ou mensagem, aí eu falo: vou dormir, já 11h40 da noite, vou dormir. Aí eu jogo o telefone lá e vou deitar. Aí a mente enquanto você não vai e olha e vê o que aconteceu, você não dorme. Todo mundo vai ter essa paciência? Não vai. Porque nenhum outro tem o de igual sentimento que sinceramente, porque tem uns falsos, né? Que até finge que gosta, que ama, que abraça, que beija, mas depois já sabe. Que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Timóteo tinha esse sentimento. Timóteo era aquele homem, aquele rapaz, que ele se colocava ali, né? Por isso que Paulo dizia: nós andamos no mesmo espírito. O que eu fizer, você vai fazer. A forma que eu penso, você pensa. O cuidado que eu tenho, cadê? Cadê o cuidado, gente? Aqui, né? Cuide, né? Lembra do que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11? Eu estou zeloso de vós, cuidadoso de vocês com zelo de Deus. Então, assim como Paulo tinha cuidado, Paulo diz que ele também cuidava, porque era o mesmo espírito. Diferente se Paulo tivesse mandado outro, que talvez iria... Lembra de Marcos? Primo de Barnabé, sobrinho de Barnabé. Certa feita Barnabé disse assim: vamos levar Marcos conosco. Paulo disse: não, Marquinho não vai mais não. Está lá em Atos. E por que não vou levar Marcos? Porque quando nós começamos no Evangelho, ele nos abandonou na caminhada. Terra. Ele abandonou na caminhada. Ele deixou a gente na mão. Agora porque tu é tio, ó o negócio de casa, sempre tem, né? Agora porque tu é filho do pastor, tu foi colocado como presidente, né? Agora porque tu é tio dele, tu quer levar ele? Não vai não. Aí Barnabé cismou com Paulo: não, vamos levar, é meu sobrinho, ele agora está pronto. Paulo disse: não. Quando nós precisávamos dele, ele nos abandonou. Agora eu não levo ele. Aí Barnabé disse assim: bom, já que você não vai levar, então eu vou levar ele para um lado. Aí Paulo disse: beleza, Barnabé. Barnabé pegou Marcos, o sobrinho, foi para um lado. Paulo, para não ficar sozinho, pegou quem? Silas, que não é o Malaxia. Pegou Silas e foi para outro lugar. A partir dali, sumiu Barnabé da Bíblia. Enquanto Barnabé andava com Paulo, tinha ministério. Depois que Barnabé deixou Paulo e foi com seu sobrinho Marcos, que ele queria levar junto, o que foi que Marcos fez?
foi o que Barnabé fez, acabou, desapareceu dentro do contexto bíblico. E Silas e Paulo, só experiências, só mover de Deus na vida, só cadeia se abrindo, só louvor, só glória. Quem permanece com você, aleluia, recebe e vive a bênção do Pai. Eu não estou usando isso como o pastor diz, não, você não pode sair. Não é isso não, gente. É quando a gente está no mesmo espírito de fé. Ele tinha o mesmo sentimento, o mesmo cuidado. Agora sim, agora eu encerro. Vera Lina já me olhou ali com a cara. Tá tarde já. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Viu aí? Então isso significa que Paulo, olha que interessante, Paulo, naquele tempo, Paulo já entendia e já via pessoas interesseiras dentro daquele contexto de igreja. Pessoas que não se importavam por aquilo que era de Cristo, mas sim por aquilo que era seu. Pessoas que não davam importância, não cuidavam do outro, mas pessoas que só pensavam em si, pessoas egocêntricas, egoístas, coisa que a graça de Deus não ensina. Não necessariamente chamado para pregar o evangelho, não, mas no nosso dia a dia, a graça de Deus arranca esse sentimento de egocentrismo, é meu, não, a graça de Deus nos ensina a compartilhar, não é dividir, reino dividido não subsiste, a graça de Deus nos ensina a compartilhar o pão, não é isso, irmão? A cuidar daquele que precisar, no momento que você de fato pode socorrer. Amém? Porque todos buscam, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Timóteo, ele começou a entender e buscar aquilo que era de Cristo Jesus, quando ele se dedicou voluntariamente a servir a igreja. Amém? Graça e paz, e até a próxima, permitindo o nosso Deus. Graça e paz, amados.